lembrados que nós temos 3 grandes ênfases, né? Esse ano. É o AME. Hoje eu estava com a camiseta que a turma está usando, parece que o pessoal gostou, né? Muita gente aí usando as camisetas temáticas. E uma pessoa que veio na igreja pela primeira vez, o que é esse AME? Aí eu expliquei. É porque nós entendemos que precisamos enfatizar muito nesse ano acolhimento, missionalidade e espiritualidade. E em especial, nesses primeiros meses do ano, estamos trabalhando muito a questão da espiritualidade. Crianças, vocês também vão receber mensagens dessa natureza, só que lá com o tio, com a tia que vai ministrar o seu coração nessa noite, tá bom? Então as crianças podem sair para a sala, para o Ministério Infantil, e os demais, por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do verso 1 até o verso de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 18. Assim nos diz a Escritura: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem nenhum falsamente, contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, e a fim de limpar sua eira e juntar o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Poucos dias atrás, durante o carnaval, aconteceu um fato bastante inusitado e que ganhou as manchetes dos jornais,
dos grandes veículos de comunicação e principalmente dos veículos oficiais de fofoca na nação brasileira. Também de grande repercussão nas redes sociais. A cantora Ivete Sangalo estava fazendo seu show lá em Salvador, show de carnaval, como é de costume dela, e estava ali, junto ali ao show, a Baby Consuelo. Ivete, então, dá o microfone para a Baby, dá ali um espaço para ela participar, e a Baby levanta a voz e diz assim, mais ou menos nessas palavras. Não sei se eu vou conseguir reproduzir do mesmo jeitinho que ela falou, mas basicamente, o Apocalipse está chegando. Chegamos no tempo do Apocalipse. Entre 5 e 10 anos, a igreja vai ser arrebatada. Vai acontecer o arrebatamento. Eu fico pensando, quem não sabe nada de Bíblia, não conhece o Evangelho, deve ter ficado doidinho, arrebatamento, o que é isso, Apocalipse, e assim por diante. E depois, ela foi tentando continuar a sua fala, e a própria Ivete entrou no meio da fala e começou a dizer, não, eu que vou macetar o Apocalipse, eu não vou deixar o Apocalipse acontecer, e aquilo virou uma grande polêmica. E o que mais entristece o meu coração é o que aconteceu posteriormente. A situação em si, eu acho que ela ocorreu de um modo muito ruim para o testemunho do Evangelho. Principalmente porque a pessoa que levantou a questão em si, a Baby Consuelo, em entrevista agora essa semana, depois da repercussão disso tudo, ela disse então a um veículo de comunicação de Minas Gerais. Eles perguntaram, o que foi aquilo que aconteceu? E ela, daí como alguém que se diz cristã, falou, aquilo lá foi uma atitude de criança. Irmãos, a chamada ao arrependimento é uma coisa muito séria. Se alguém quer ter uma voz profética e levantar a voz em nome do Evangelho, para a glória do Evangelho, não pode tratar um assunto desse como uma criançada, como uma meninice, como um arrombo no meio da multidão, que depois, ao ver a repercussão, se volta atrás e se nega como algo que inclusive você estaria disposto a pagar o preço, caso isso fosse algo de fato adequado, profundo e bíblico, como deveria ser. Os verdadeiros profetas da palavra de Deus, muitos deles pagaram um alto preço por causa da sua mensagem profética. O último versículo que nós lemos, que eu nem iria ler, nos diz que João Batista, o profeta que aparece no Novo Testamento, fechando o ofício profético que nós conhecemos tanto no Velho, João Batista, entre as pessoas que ele inquiriu, que ele levantou-se profeticamente contra o pecado, fez isso com o rei Herodes. E como nós sabemos, ele pagou um alto preço por sustentar uma palavra bíblica de chamada ao arrependimento. Mas quem foi João Batista? Esses dias, o pastor Mateus pregou aqui, fez menções a essa figura, esse personagem do Novo Testamento. João Batista, ele tinha parentesco com Jesus. João Batista não se chamava João Batista. O Batista é um nome dado a ele, ou diríamos, um título dado a ele, que significa basicamente o seguinte, aquele que batiza. Então não era o sobrenome dele, é João o Batizador, João Batista, daí vem o seu nome. Mas entender quem é João Batista, necessariamente nos remonta a entender a profecia do Velho Testamento sobre ele. Porque lá no Velho Testamento, como inclusive nós vimos nesse texto, as Escrituras afirmaram, disseram, que quando o Messias estivesse por vir, Deus levantaria uma voz que prepararia o caminho do Senhor. Nós não temos apenas uma profecia sobre essa voz que se levantaria. Não apenas essa profecia de Isaías. Por exemplo, o Velho Testamento, livro de Malaquias, as últimas palavras em Malaquias são a respeito do ministério que viria de João Batista.
quando Malaquias diz assim: e eu enviarei o meu profeta Elias. Ele virá, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos. Mas espera aí, pastor, por que Elias? Há uma coisa que a gente precisa entender, biblicamente falando. Na Bíblia nós temos tipos e antítipos. O que é um tipo? Tipo é uma figura. É algo que Deus usa para apontar para uma pessoa, ou um acontecimento, uma circunstância principal lá na frente. Se você olhar para a história do profeta Elias, você irá perceber que há vários sinais, muitos traços do ministério do profeta Elias, parecidos com o ministério de João Batista. Então, quando o Velho Testamento termina dizendo: e eu mandarei o meu profeta Elias, Elias é um tipo. O antítipo é o cumprimento do tipo. Por exemplo, em relação a Jesus. Jesus foi o antítipo de quem? De Moisés, grande libertador. De Davi, o grande rei. De Isaías, como grande profeta. De Jeremias, como servo sofredor. Todas essas figuras lá atrás foram tipos que apontaram para o antítipo Jesus de Nazaré. E assim aconteceu com João Batista. Por isso, quando João Batista morre, e lá na frente nos evangelhos, os discípulos perguntam assim: mestre, quando virá o profeta Elias? Porque eles achavam que era uma profecia literal sobre a vinda de Elias mesmo. O que Jesus responde? Ele já veio, e os homens o mataram. O próprio Jesus deixa claro que essa profecia, o cumprimento dela é João Batista. Mas quando nós também voltamos às profecias, nós descobrimos que João Batista vem como cumprimento da promessa de Deus, mas ele vem para ser alguém que prepararia o caminho do Senhor. Ele aparece antes do ministério de Jesus aparecer. Ele antecede a chegada de Jesus, ministerialmente falando, e tudo aquilo que Jesus faria nos seus 3 anos de ministério, antes da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Mas aí vem uma pergunta: mas como João Batista prepararia o caminho do Senhor? O que significa essa preparação do caminho do Senhor? Que aqui o texto está dizendo que ele é esse cumprimento: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Como ele fez isso? Qual foi o papel que ele desenvolveu? E aí você vai entender a conexão que eu disse com o fato de que o chamamento ao arrependimento é algo muito sério, que nunca deve ser banalizado. João Batista tinha uma mensagem de arrependimento. E não era apenas uma mensagem, ele conclamava o povo a um voto diante de Deus. Você viu que ele tinha um batismo de remissão de pecados, um batismo para arrependimento. Há uma coisa que a maioria dos crentes não sabem, mas hoje você vai saber se você não sabe ainda. Batismos existiam vários, porque o batismo era uma cerimônia de purificação. Se você for lá em Marcos capítulo 7, por exemplo, ali naquele texto, os fariseus questionam Jesus porque os discípulos não batizavam as mãos, não faziam a cerimônia de purificação das mãos. Então não era também por imersão, né, pessoal? Porque eles batizavam camas, utensílios e assim por diante. A prática judaica era aspergir a água como cerimônia de purificação, e é daí o fato de que nós presbiterianos achamos que o modelo mais bíblico é a aspersão
e não imersão. Aí você vai entendendo a coisa. Por que que a gente olha para a Bíblia e nós temos as posições que temos? Bom, então João inaugurou o batismo de Jesus? Não. Lembre-se, haviam várias cerimônias batismais. João chama as pessoas a um ato de purificação para que elas tomassem uma postura pública, sincera, de arrependimento diante do Senhor. E ao fazer isso, como João está preparando o caminho para o ministério do Senhor Jesus? E aí o grande segredo é nós entendermos a importância do arrependimento como elemento necessário, central, de todo derramar da graça de Deus sobre alguém ou sobre um povo. Todos os grandes avivamentos foram startados, as visitações do Espírito de maneira poderosa sobre a história humana. Todos eles sempre começaram a partir do arrependimento. E porque o arrependimento prepara o caminho do Senhor, para que ele possa ser recebido, para que os corações estejam sensíveis à sua palavra e à sua visitação. Há 3 razões pelas quais o arrependimento e o chamamento ao arrependimento é tão necessário, para preparar aquilo que Deus quer fazer no coração do seu povo, no coração das pessoas, no seu coração. A primeira resposta a isso é a natureza do arrependimento. Por que o arrependimento é tão necessário? Por causa da sua natureza. Arrependimento tem a ver com um coração que se quebra por causa dos próprios erros. Que não apenas reconhece, envolve reconhecer erros, mas mais do que isso, envolve lamento da alma, envolve uma dor, uma tristeza, porque as decisões, os sentimentos, as palavras, talvez foram os pensamentos, mas determinadas situações afrontaram a Deus, entristeceram a Deus, quebraram a comunhão com Deus, estabeleceram um muro de separação. E quando você é tomado dessa percepção espiritual, Senhor, como Senhor? Senhor, eu não posso, eu não deveria, Senhor. Isso te lança numa contrição. Arrependimento tem a ver com o tratar o coração. E meus amados irmãos, se a gente almeja, se a gente deseja a visitação poderosa do Evangelho sobre nós, a graça do Senhor sobre nós, o agir do Espírito Santo sobre nós, nós precisamos preparar o nosso coração, e ele só pode ser preparado através do arrependimento. Só. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Sabe do que está falando aqui? Do que precisava acontecer no coração do povo, porque o rei estava chegando, o reino de Deus estava se aproximando, e o coração do povo precisava ser aplanado, preparado, para que fosse uma terra fértil para a visitação do grande rei em seu reino. Arrependimento
Não é uma coisa qualquer na vida cristã. Arrependimento é o que prepara você para Deus. Essa é a natureza do arrependimento. Mas além da natureza do arrependimento, nós sabemos que o arrependimento prepara o caminho para que a graça do Senhor se manifeste poderosa sobre nós, também por causa dos seus frutos. É interessante que se você comparar Lucas com Mateus, você vai descobrir que uma palavra que Jesus dá aqui, específica, ela não foi simplesmente para toda aquela multidão que lhe acompanhava, que estava buscando arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Quando ele diz assim: deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha que coisa interessante. Aí você vai lá em Mateus, capítulo 3, que é um texto correspondente a esse. Lá, Mateus nos dá alguma informação a mais. Que os fariseus e os saduceus desceram para ver o movimento ali em torno de João Batista. E João Batista era um homem corajoso. Porque ele chega para aqueles líderes religiosos e diz assim: raça de víboras, quem deu a ideia a vocês que vocês escaparão da ira vindoura? E não digam, somos filhos de Abraão. Do que ele está falando? Orgulho, orgulho religioso, segurança terrível na religiosidade. Nós somos descendentes de Abraão, Abraão é nosso pai, nós somos o povo eleito. Presbiteriano gosta de dizer que é eleito também. E aqueles homens, na sua religiosidade, foram lá para bisbilhotar. Que movimento é esse? Que cara doido é esse que come gafanhoto, mel silvestre, vive no deserto e agora está arrastando esse povo? João Batista diz: vocês precisam do fruto do arrependimento. No caso dos fariseus era o quê? Sair daquela falsa segurança religiosa. Tem muita gente que não tem fruto de arrependimento. Sabe por quê? Porque agarrou na religião e acha que está tudo resolvido, está tudo bem entre você e Deus. E não percebe os próprios pecados. E vai ter uma grande surpresa quando, ao invés de subir, descer. Porque sempre se apegou a uma religiosidade frívola, mas nunca houve quebrantamento. Só que aqui no texto de Lucas, Lucas expande o diálogo. E ele diz então que além dessa palavra que João havia dado especificamente, ou mais focado nos fariseus e saduceus, algumas outras pessoas começam a perguntar também: nós, o que nós vamos fazer? Olha aí o verso 10, o que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Essa foi uma palavra para aquela multidão. Vocês precisam amar quem necessita. Vocês precisam ser generosos, fruto de arrependimento. Arrependimento, gente, não é algo só subjetivo, nasce no coração, endireita o coração, mas explode para a vida, eclode com atitudes, com posicionamentos, com escolhas, com atos. Então eu que só pensava em ter mais, eu estou vendo o fruto do arrependimento. Bom, eu tenho prazer em partilhar com quem não tem. E aí depois os publicanos e nós publicanos. Você lembra quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Diferente dos fariseus e saduceus, eles não podiam nem apelar à religiosidade. Eles não podiam nem entrar na sinagoga. Porque na visão dos judeus, eles estavam
diríamos assim, trabalhando para o inimigo. E aí havia um problema muito sério que acontecia com os publicanos. Ainda bem que a gente não vê isso nunca acontecendo no Brasil. Como eles cobravam impostos, eles davam um jeito de cobrar um pouquinho a mais e ó, esse é de Roma, esse é meu. Esse é para o imperador, esse é meu. Então havia uma tentação muito grande no coração dos publicanos, deles massacrarem o povo cobrando impostos, inclusive boa parte que não era nem para Roma, era propina. E aí o que João fala? João fala, vocês vão levantar apenas o que é estipulado. Vocês não vão massacrar as pessoas, cobrando delas para vocês se enriquecerem de modo ilícito. Não façam isso. Arrependimento tem que gerar fruto. Arrependimento vai fazer você ser um publicano diferente dos outros. Os outros arrancam do povo, mas você que teme o Senhor, não. E aí os soldados, olha só, romanos, vão a João Batista, e nós somos soldados. Que fruto é esse? O que a gente tem que fazer? Que atitude nós temos que ter? E vocês não vão fazer calúnia contra alguém, porque para você é interessante, ou tirar do outro aquilo que é dele. Eu estava lendo esse texto e lembrando quando eu morei no sul do Pará. Evidentemente nós temos bons policiais, tem gente da área de segurança que Deus levantou. A Bíblia diz que o Senhor levantou a autoridade, o governo, para ser instrumento de contenção social. E como as forças de segurança são importantes na nossa nação. Mas havia uma situação tão terrível, tão degenerada, ali no sul do Pará. Eu estou falando de 1986, 87, eu era um pré-adolescente, que a coisa mais comum que acontecia naquela época era a polícia te abordar para dizer assim, eu estou aqui arriscando minha vida. Eu estou pagando um preço pela sociedade. Que preço você está pagando por mim? Me vê aí, que preço você vai pagar agora aqui para mim? Ele roubava. O cara que ia proteger roubava. E aí, o que João Batista está dizendo para os soldados? Vocês precisam se contentar com o que é justo para vocês, o salário de vocês. Não faça isso com as pessoas. Então, se João Batista estivesse no nosso meio, e a gente quisesse ouvir sobre arrependimento, e ele conhecesse a nossa vida, a pergunta é, como isso iria ser aplicado para você? Porque arrependimento precisa gerar frutos. Precisa gerar frutos. O arrependimento verdadeiro, genuíno, que visita o nosso coração, que nos leva ao quebrantamento, ele agora nos põe na posição de tomar decisões que agradem o coração de Deus e que nos façam ser justos com o próximo. Irmãos, nós estamos vivendo uma epidemia de divórcios. Uma epidemia de divórcios. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria absoluta dos divórcios que estão acontecendo porque não há arrependimento. Gente dura, e que se torna dura com a própria família, com o cônjuge, cheia de razão, cheio de dureza, cheio de destemor a Deus, e isso desembocando na vida conjugal. E gente que começa a dizer das decisões que vai tomar, mas decisões que são contrárias à vontade de Deus, e que não trazem conserto, trazem morte, e ampliam
queda no poço torna o poço mais fundo. Ah, como haveria cura em tantos casamentos, se aquilo que prepara o caminho do Senhor brotasse nesses lugares sombrios da alma de maridos e mulheres que estão destruindo um ao outro, de filhos que desobedecem diligentemente os seus pais e os desrespeitam, e que acham que estão certos, se enchem de razão, acham que são vítima, que tem pouco, que deveriam ter mais e mais e mais, e corações duros que não se dobram. Porque se houvesse arrependimento, a atitude mudava. Pai, mãe, me perdoe, eu preciso honrar vocês. Ou você não sabe disso? O problema não é você saber ou não saber. O problema é que seu coração é duro. E você afronta seus pais. Tem gente brincando com a sexualidade, usando o corpo de modo desonroso em relação a Deus. E às vezes, a sistemática disso é tão constante, que não há mais nenhum tipo de sentimento no coração de que isso esteja afrontando a Deus. E o coração está preparado. Você está preparando o caminho da sua autodestruição. É isso que você está preparando, não o caminho do Senhor. Porque o arrependimento precisa necessariamente gerar uma mudança, um fruto, um resultado. Quando a gente se arrepende, às vezes a gente não tem como voltar atrás do que nós erramos, mas quando a gente genuinamente se arrepende, nós compramos uma guerra com a nossa própria natureza, com aquilo que tem nos afastado de Deus. Nós não estamos em paz com isso. Nós passamos a guerrear contra aquilo que ofendeu o coração do Senhor, e não tratar aquilo como um bichinho de estimação. Oh, pecadinho lindo, que coisa maravilhosa, fica aqui do meu ladinho. Não, irmãos, não. Mas quando o arrependimento vem, o terreno está preparado para que a graça de Deus possa fluir. Porque agora há uma mudança de postura. Talvez o que mais caracterize a diferença de remorso para arrependimento é que, apesar dos dois levarem a um nível de tristeza e de reconhecimento do erro, é que o arrependimento, ele implica numa mudança. O remorso muitas vezes não leva a lugar nenhum, a não ser peso emocional. Não cura ninguém. Não cura ninguém. Mas há uma terceira, ou um terceiro aspecto, que nos mostra por que o arrependimento prepara o caminho do Senhor. E isso tem a ver com os efeitos. Então, a natureza, os frutos e os efeitos do arrependimento. Veja o que acontece à medida que o povo se arrepende. As pessoas estão fluindo para o deserto, onde o rio Jordão passava ali perto de Betânia. E elas estão indo ali, elas estão falando: o que eu preciso fazer, João Batista? O que eu preciso mudar? O que Deus requer de mim? Elas estão sendo batizadas e dizendo: Deus, eu faço um voto aqui de mudança. Eu me arrependo do que está para trás. Vejam, as multidões estão fluindo nessa direção. E aí vejam o que o texto diz que acontece no coração delas. Verso 15. O povo estava em grande expectativa. O povo estava em grande expectativa. De quê? De que o Messias aparecesse. Não é o que o texto diz?
Continua dizendo assim, e eles estavam até se indagando, será que o Messias é ele? O arrependimento tem o efeito tremendo de gerar em você sede por Deus. Ele conduz o seu coração a um desejo de aproximação. Ele gera em você um anseio. Ele gera em você emoções espirituais. Ele quebra a letargia, a indiferença, o desânimo espiritual, o distanciamento, e gera a expectativa. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso me aproximar de Ti. Senhor, eu preciso de uma vida nova. Eu preciso da Tua graça. Entende por que o ministério de João Batista preparou o caminho do Senhor? Porque agora a multidão estava, Deus, o que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai enviar agora o Messias? Será que o Messias é Ele? Sem arrependimento, não há sede espiritual. Sem arrependimento, não há clamor espiritual. Sem arrependimento, não há afeições espirituais. O nosso coração se torna seco e longe de Deus, e nós não o desejamos, nós não o queremos, mas quando nós somos tomados pelo arrependimento, o nosso coração se torna fértil, e a gente diz, Senhor, como eu preciso da Tua visitação, como eu preciso do Senhor, Deus. Aí você vai entender, pastor, então, todo avivamento é precedido de arrependimento, por isso é. Porque agora os corações sedentos e abertos, de modo sincero a Deus, tornam-se um lugar fértil para que o Espírito Santo de Deus mais uma vez manifeste a sua graciosa presença. Esse é o efeito do arrependimento. E aí João, cujo ministério era preparar o caminho do Senhor, ele diz, eu não sou Cristo, eu sou aquele que os profetas disseram, prepare o caminho do Senhor, porque aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de nem desatar as sandálias. E Ele está vindo. E Ele batizará com o Espírito e com fogo. Há duas interpretações para a palavra fogo nessa expressão de João Batista. Alguns atrelam ao dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio, cumprindo a promessa, e o Espírito Santo está no nosso meio. Ele é aquele que nos cela, aquele que nos chama à fé, aquele que nos sustenta, e a promessa foi cumprida. Mas quando ele desce lá em Pentecostes, ele vem como um vento impetuoso, e há línguas como de fogo sobre a cabeça dos discípulos. E alguém diz, aquilo é o batismo com fogo. Mas há uma outra interpretação dessa frase. Ele batizará com o Espírito e com fogo. Ou seja, ou você é batizado com o Espírito, ou o seu batismo vai ser fogo. Fogo nesse sentido é juízo. Juízo. E meus amados irmãos, eu concordo com essa interpretação e eu vou dizer o porquê. Porque no texto, João Batista usa novamente a figura do fogo. E como que? Como juízo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. E aqui trigo simboliza a vida daqueles que se arrependem e creem e se entregam, aqueles que são batizados com o Espírito que o Senhor Jesus concedeu. Só que o texto continua dizendo,
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Não caia na mentira satânica, que por Deus ser amor, Ele deixou de ser juiz. Deus é amor, é da natureza dele, mas o mesmo Deus que é amor, Ele é o juiz de todas as coisas. E como juiz, Ele trará condenação para aqueles cujos corações nunca se arrependeram. Então, ou você recebe o batismo do Espírito, quando você se rende a Cristo e você é então discípulo dele. E o arrependimento é uma marca disso. Ou você será batizado com fogo no juízo. É isso que a Bíblia está dizendo. E pecado não é o que a gente acha que é. Pecado é o que Deus disse que é. E todo pecado será punido se não houver arrependimento. E aí, estou caminhando agora para o final. O arrependimento te leva para o Messias. O arrependimento te leva para a cruz. Senhor, o que eu vou fazer? Eu sou pecador. Eu me arrependo de ter ferido o teu coração de tantas maneiras, de tantas vezes. Eu quero, Senhor. Eu quero ter forças para vencer o pecado. Mas como, Senhor? E aí você corre para a cruz. Só se prostra diante da cruz e reconhece Jesus como Senhor e Salvador aqueles que se arrependem. E se você um dia se entregou a Cristo como seu Senhor e Salvador, é necessário que você entenda que os pecados que você hoje comete, eles precisam de arrependimento. A diferença agora é que você já está seguro nas mãos do Senhor. Mas se você não continuar trilhando o caminho do arrependimento, o seu coração se endurecerá. A sua alma se tornará seca. Os seus desejos para com Deus e a vontade de Deus se tornarão distantes. Eu imagino, por exemplo, que nessa noite, ouvi internet, tem alguém que está ouvindo essa pregação e sabe, meu irmão, o que eu oraria por você nessa noite? Para Deus te quebrar. Porque você vem e você não ouve. Você ouve, mas você não ouve. Sabe por quê? Porque você está duro. E aí, espiritualmente, você está assim torcendo para o culto acabar o mais rápido possível. Porque na sua mente e no seu coração não há alegria em Deus e nas coisas de Deus. A gente tem que arrepender tanto na vida que o próprio pastor tem que arrepender de não ter baixado o volume do celular, atrapalhando. Agora, quem é o infeliz está me ligando na hora dessa, né? Arrependimento. Nós vamos ter esse culto da madrugada na sexta-feira. Pastor, por que a gente está chamando o povo para vir aqui orar na madrugada? Porque, irmãos, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos sair de um comodismo espiritual, de uma falsa segurança espiritual. Nós precisamos ser desafiados. É por isso, para você vir aqui adorar o Senhor, ter uma experiência de renovo espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa: se antes você não percorrer o caminho do arrependimento, você virá e vai ser um tempo perdido. É necessário nos quebrantarmos. É necessário
estarmos preparados para que o Espírito Santo venha e faça algo novo em nós. Amém? Eu gostaria de me ajoelhar. Se você quiser ajoelhar e orar comigo, se ajoelhe onde você está. Se você puder também, nós vamos orar por arrependimento. Amém? Senhor, prepara o nosso coração. Senhor, aplane os caminhos, aterre os vales da nossa alma. Nos leva, Senhor, a um verdadeiro quebrantamento. Nos leva, Senhor, ao arrependimento. A tua palavra diz que o Senhor habita no alto e sublime monte, mas que o Senhor também está com o contrito e quebrantado de coração. Nos torna, Senhor, pessoas contritas, renovadas a partir da experiência de nos curvarmos perante a tua santidade, a tua justiça, a fim de clamarmos, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Nessa noite, renova os nossos corações na tua presença. E, Senhor, que isso prepare um tempo de renovo espiritual para a tua igreja. Que o Senhor seja glorificado. E te bendizemos, porque há um caminho de perdão, de reconciliação, de renovo, de visitação da tua graça. E nós encontramos isso no Messias, naquele que não apenas viria, mas já veio, e que voltará em glória, e que está sentado, ó Deus, à tua destra, intercedendo por nós, inclusive nesse exato momento que os nossos joelhos se dobram na tua presença. Assim nós clamamos, Senhor. Gera arrependimento no nosso coração, para a glória do teu nome, e é o que eu te peço, em nome de Jesus.